Olá, sejam bem-vindos à Expo Fest. Meu nome é Amanda Ribeiro, eu sou do blog Mamãe que Viaja e também da Incluir Treinamentos. Eu vim aqui falar sobre um tema pouco explorado, que é festas inclusivas. Como fazer festas inclusivas? Eu sou mãe de um menino autista e também sou produtora de festa, eu amo fazer festa. E depois que eu recebi o diagnóstico de autismo, algumas coisas mudaram. E eu quero contar um pouquinho para vocês da minha história, de como tudo isso começou, antes da gente entrar no assunto. Então vamos lá. Eu sou mãe de um menino prematuro, o Arthur nasceu aos 32 semanas, com um mês na UTI. E ele foi se desenvolvendo depois que ele saiu da UTI muito bem, né? Ele estava dentro dos marcos de desenvolvimento. Quando ele estava mais ou menos com 1 ano e meio, ele teve uma convulsão febril. E depois ele teve uma outra convulsão febril. Então, depois que ele teve essa segunda convulsão febril, que foi durante uma viagem, nós levamos ele no neuro para falar sobre as convulsões febris. E ele falou assim, olha, Amanda, começou a fazer perguntas diferentes do que ele tinha costume de fazer. Falou assim, do que os médicos tinham costume de fazer. Ele aponta? Eu falei, ele apontava. Eu falei assim, ele falou, ele mostra a barriga, mostra o pé? Ele tinha 19 meses. Eu falei, não. Ele fala alguma palavra? Não. Ele começaram a fazer outras perguntas. Às vezes você acha que ele é surdo, você chama, ele não atende. Aham, como você sabe? E aí, quando ela foi fazendo várias perguntas, ela falou assim, olha, ele tem características dentro do transtorno do espectro autista. E eu falei, não. Meu filho não, imagina, autista é aquela criança que balança, que vive no mundinho. Eu achava que isso era autismo. E aí depois eu fui me especializando, fui lendo sobre autismo para poder ajudar o meu filho. E quando eu saí desse processo de negação que a gente fala, né? Ele realmente estava dentro do espectro autista, ele realmente era autista. Eu comecei a ajudar ele fazendo terapias para que ele fosse melhor, né, essa intervenção precoce. E depois que ele já estava muito bem nas terapias, eu voltei a viajar, né, pelo blog Mamãe que Viaja, voltei a fazer viagens com o meu filho autista. E numa dessas viagens, o Arthur ficou 3 dias sem tomar banho, porque ele não entrava no banheiro, ele tinha crises. E eu falei, gente, como é que faz então agora? Eu me recuso a deixar de viajar, porque eu tenho um filho autista. Então eu comecei a estudar como que fazer viagem com uma criança autista e depois de aprender a viajar, eu fui para minha primeira viagem grande e quando eu cheguei no hotel, o hotel me deu uma fichinha para preencher. Tava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Eu falei, nossa, né, que bacana, estão interessados. Escrevi, meu filho é autista, não fala, não atende a comando. Entreguei a fichinha e a menina da recreação disse assim, então, como ele é autista, ele não pode brincar, porque a gente não sabe como lidar. Eu falei, então quer dizer que não era para inclusão, era para exclusão, porque se eu não tivesse falado, ninguém ia saber. E depois eu pensei, falei, gente, eu treino os hotéis para receber famílias com bebês. Agora eu preciso treinar os hotéis para receber famílias de crianças autistas. Guardei a ideia, passou mais um tempo, eu falei, bom, vamos fazer um exame. E quando fui fazer um exame com o Arthur de 8 horas de jejum, cheguei mais cedo com ele dormindo, eu tava lá já esperando 40 minutos e eu falei pra gerente do estabelecimento, né, do laboratório, eu falei assim, então, você pode ver pra mim, por favor, porque ele tem direito a atendimento prioritário, ele é autista. E ela falou assim, então, mas a prioridade é só pra quem tem deficiência. E eu falei, então quer dizer que essa mulher, que é gerente do maior laboratório de São Paulo, não sabe que autismo é uma deficiência. E aí peguei a ideia, guardei a ideia, e quando foi na hora de procurar a escola, né, a gente foi procurar a escola em 2019, e eu fui numa escola, a escola maravilhosa, né, quando eu falei que ele era autista, não tinha mais vaga. Passou, fui em outra escola, falei que ele era autista, as vagas sumiram. E aí na terceira escola, a escola falou assim, a gente aceita, é claro. E eu falei, vocês aceitam um treinamento para saber como lidar? Ela falou, sim, a gente aceita. E aí foi onde nasceu a Incluir Treinamentos, que é a empresa, onde a gente treina e capacita profissionais para inclusão.
Então, desde 2019 a gente vem treinando o mercado. São profissionais de todas as áreas precisam de acessibilidade, precisam de saber como receber pessoas com deficiência, pessoas autistas. Quando a gente fala de acessibilidade, as pessoas automaticamente pensam em acessibilidade física, né? As pessoas pensam automaticamente numa deficiência física, mas as deficiências, elas podem ser físicas e também podem ser intelectuais, né? Podem ser sensoriais. Então, o autismo é uma deficiência e para o autismo não precisa de rampa, não precisa de banheiro adaptado, não precisa de piso tátil, a gente precisa de informação. Então, vou trazer um pouquinho para vocês sobre autismo e informação. Quando a gente fala de deficiência, ainda é muito comum a gente encontrar profissionais, né, estabelecimentos que falam alguns termos que já estão obsoletos, né? O termo correto para se falar de deficiência é pessoa com deficiência. Qual o termo que a gente não usa mais? A gente não usa mais portador de necessidades especiais, portador de deficiência, excepcionais, a gente usa a pessoa. Então, a gente sempre pede, né, que é uma forma de tratamento correto é sempre usar a pessoa. Então, pessoa com deficiência, pessoa com paralisia, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O último censo que foi feito em 2010, era pra gente ter tido um censo em 2020, mas esse censo foi de 2010, ele levantou que 24% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência. 24%, gente, são mais ou menos um quarto da população. Mais de 45 milhões de pessoas possuem algum tipo de deficiência. E onde estão essas pessoas? Quando você faz uma festa, quando você faz um evento, você faz para 100 pessoas, tem 24 pessoas com deficiência nessa festa? Muitas vezes essas pessoas com deficiência não estão nesses lugares, não estão nos eventos, não estão nas festas, não estão nos hotéis, nos parques, viajando, por falta de acessibilidade. E não sei se vocês sabem, mas todas as pessoas com deficiência fazem aniversário, todas as pessoas com deficiência fazem festas, fazem eventos, se casam. E por isso a acessibilidade também é importante quando a gente fala de festa, fazer uma festa inclusiva também é muito importante. Fuja da palavra especial ou mãe especial. Todos nós somos especiais aos olhos de Deus. Eu sou especial, você é especial, mas nem todo mundo tem uma deficiência. Não tenha medo, não tenha vergonha, né? Não se sinta mal de usar a palavra deficiência. A gente sabe que o nosso filho tem uma deficiência e tudo bem. É melhor você falar assim, então ele tem um probleminha. É melhor você não falar probleminha e falar assim, ele tem uma deficiência, fica muito mais bonito. Ele é especial. E o seu filho sem deficiência não é especial? Então, não tenha medo, não tenha receio de usar a palavra deficiência, pessoa com deficiência. Fuja dos estereótipos, né? Não reforce estereótipos de que, apesar de deficiente, ela é um ótimo aluno. Ela é uma ótima aluna. Ela é deficiente e tem boas notas, ela é um ótimo aluno, não precisa de dizer o apesar, né? Ela é cega, mas mora sozinha. Não, ela é cega e mora sozinha. Não use as expressões, né? Defeituosa, excepcional, doença, né? Erro médico, paralítico, ceguinho, mudo, mudinho. Então, até porque, né, mudo e mudinho a gente nem fala porque o correto é pessoa com deficiência auditiva. Então, a gente não usa a palavra mudo. Tudo que for ceguinho, mudinho, coisas que diminuam, não use, né? Retardado, mongoloide, ela sofre de autismo ou sofre de tira a palavra sofre, né? Ou então, ele tem um probleminha, ele tem um probleminha mental, ou ele tem um probleminha nas pernas.
Não é um probleminha, é uma deficiência. Tira essas palavras do seu vocabulário, ou então que a gente usa, a gente ouve ainda falando, né? Ele tá preso numa cadeira de roda pro resto da vida, ela foi vítima de paralisia. Então, essas expressões são expressões que a gente não deve usar. Sempre destaca a palavra pessoa. Não use o epilético, o deficiente, o paralisado. Use a pessoa com epilepsia, a pessoa com deficiência, a pessoa com paralisia cerebral. Sempre destaca a pessoa. Então, a criança com deficiência, o adulto com deficiência, o adolescente com deficiência, sempre destacando a pessoa primeiro. Antes dela ter uma deficiência, ela é uma pessoa. Você sabe o que é capacitismo? Me responda aí, fala aí pra mim. Não ouvi. Sabe o que é capacitismo? Então eu vou te dizer. Capacitismo é o nosso preconceito enquanto sociedade contra a pessoa com deficiência. É o preconceito que consiste na ideia absurda de que pessoas com deficiência são inferiores à pessoa sem deficiência. Elas são anormais, inválidas, incapazes, fora do padrão, definido como perfeito. E uma atitude capacitista que é muito comum por exemplo, quando tem uma pessoa com deficiência e uma pessoa sem deficiência e você se refere para perguntar sobre a pessoa com deficiência para outra pessoa. Então, por exemplo, uma mulher, ela é cadeirante, ela está no restaurante e o garçom pergunta para a amiga, o que ela vai querer? E aí a amiga fala, pode perguntar diretamente para ela. Isso acontece muito quando a mãe, né, de criança com deficiência, é muito comum. Quando a gente fala que o nosso filho é autista, dependendo do que a pessoa sabe sobre autismo, automaticamente ela para de falar com a criança ou tentar contato com a criança e já volta para a mãe. Qual o nome dele? Quantos ele tem? E sendo que ele pode primeiro ter esse contato com a pessoa com deficiência. O capacitismo, ele está para a pessoa com deficiência, assim como o racismo está para pessoas pretas, negras. Então, assim, o capacitismo, o preconceito contra a pessoa com deficiência é crime. E essa exclusão que a gente fala que a pessoa com deficiência sofre é muito mais comum do que você imagina. Então, pensa aí, você tem um filho sem deficiência, né? Quantas pessoas com deficiência você já convidou para a festa do seu filho? Você fez alguma adaptação para a festa do seu filho? É muito comum que as famílias e as mães, as crianças com deficiência não sejam convidadas para a festa. As pessoas pensam assim, mas assim, vai dar muito trabalho, não vai ter lugar para parar a cadeira, ou então assim, ele vai ficar correndo, vai atrapalhar minha festa, vai atrapalhar meu evento. Isso é muito, muito, muito comum. A exclusão é muito comum e isso deixa as famílias muito, muito tristes e muito vulneráveis de passar por esse preconceito. Como que faz, então, para a gente fazer festas inclusivas? Por onde a gente começa fazendo uma festa inclusiva? Então, a primeira coisa para você fazer uma festa inclusiva é planejamento. Quando você estiver fazendo planejamento, eu não sei se você tem um buffet, se você tem um espaço, não sei se você é um profissional de festa, um decorador, um decorador de balão, eu não sei qual que é a sua profissão, mas quando você estiver planejando, quando você estiver nesse planejamento da festa, você precisa incluir lá essa pergunta, né? Quando você estiver entrevistando a mãe do tema que ela quer, da cor que ela quer, você pergunta, você sabe se dos seus convidados tem alguma pessoa com deficiência? Vai vir alguma pessoa com deficiência? E aí você pode perguntar para aquela mãe qual que é o tipo de deficiência, né? E quais são as adaptações que são necessárias para atender aquele convidado, né, com deficiência. Se a pessoa se tiver uma pessoa com deficiência na festa, se tiver um autista, se tiver, é imprescindível que tenha atividades acessíveis.
né? Que essa criança também possa brincar, que essa criança também possa participar da festa. É importante também orientar a equipe. Então, sempre que você tiver uma pessoa com deficiência, orienta a equipe de como que ela pode estar ajudando essa pessoa com deficiência. Sugerir também adaptação para a inclusão, eliminando as barreiras arquitetônicas. O que são barreiras arquitetônicas? São barreiras que impedem que essa pessoa entre e participe. Então, por exemplo, rampa de acesso, elevadores, banheiros adaptados, reserva de lugares, tudo isso é muito importante. E aqui vão algumas dicas para atender bem, né? Para você atender bem uma pessoa com deficiência. A primeira dica é: receba as pessoas com deficiência com a mesma naturalidade que você recebe um convidado sem deficiência, né? Em geral, essas pessoas com deficiências, elas são independentes e elas gostam de ser tratadas sem diferença. Ajude se solicitado, né? Então, se você observar que a pessoa está com alguma dificuldade, você pode oferecer ajuda. Nunca, gente, pegue, por exemplo, numa cadeira de roda da pessoa sem perguntar se ela precisa. Então, você pode falar assim: olha, você precisa de ajuda? E ela vai dizer: olha, pega aqui, ou faça isso, né? A pessoa com deficiência, ela pode dizer. Caso a pessoa com deficiência não possa dizer o que ela precisa, a mãe ou o acompanhante pode dizer. Então, assim, dirija sempre a pessoa com deficiência, né? Caso seja uma pessoa com deficiência intelectual ou uma pessoa autista, caso ela não consiga responder, aí depois que ela não responder, depois que não conseguir o contato, a própria acompanhante da pessoa pode fazer a ponte, né? E falar assim: o nome dela é assim, ela gosta disso. Então, mas sempre dirija-se à pessoa com deficiência. Os alérgicos também precisam de inclusão. Sim, pessoas alérgicas, crianças que têm alergias, elas sofrem também a mesma dificuldade das pessoas com deficiência. As crianças, elas sofrem por não poder, por exemplo, comer algum tipo de alimento. E as mães, elas sofrem por ver que aquela criança está sendo excluída. Tem crianças, por exemplo, que têm alergia ao leite ou alergia a glúten, né? A alergia alimentar, ela atinge 8% das crianças e 2% dos adultos. Então, quando a gente fala de números, bastante pessoas que podem ter alergias na sua festa. E alergia, né, é uma coisa séria. Então, a gente não pode, por exemplo, brincar com a questão da alergia, né? Como que a gente faz para incluir, por exemplo, uma pessoa alérgica, que tem alguma alergia? Então, sempre pedir sugestão para a mãe, né, caso a criança seja alérgica, de quais alimentos ela pode comer. Então, você sabe que tem uma criança com alergia, você liga para a mãe e fala: olha, quero te convidar para a festa do meu filho e eu queria saber o que a sua criança pode comer. Tem alguma coisa que eu posso fazer que ela pode comer, por exemplo? Então, você pode também identificar no cardápio, né, quando você monta lá o menu, quais são os alimentos alérgenos, né? Então, por exemplo, esse bolinho aqui vai leite. Escreve lá assim: contém leite, contém glúten, contém caseína, contém... Então, isso facilita muito a vida, né? Também quando a gente fala de criança alérgica e quais alimentos ela pode comer, você pode fazer alguns alimentos que sejam neutros, né? Que a gente sabe que às vezes a criança com alergia vai comer e a criança sem alergia vai comer e todo mundo vai comer feliz. Quanto mais alimentos elas puderem comer juntas, né? Elas puderem comer iguais, essa é a verdadeira inclusão. Quando as crianças com deficiência, as crianças alérgicas estão juntas fazendo a mesma atividade. Então, por exemplo, milho cozido, né? Sempre ter algumas opções a mais no cardápio de um evento, de uma festa, que seja para todo mundo, né? Que seja uma coisa que pouquíssimas pessoas têm alergia. Avisar a mãe sobre momentos especiais, como por exemplo o carrinho de brigadeiro
ou lembranças diferenciadas, saquinhos de chocolate. Então, você vai dar uma lembrança e essa lembrança é um carrinho de chocolate. E tem saquinho lá com chocolate e a criança não come chocolate, né? Ela às vezes tem alergia ao leite. Então você avisa, fala assim, olha, eu vou dar uma lembrança que é assim, assim, assim. Ele pode comer? A mãe fala, olha, não pode. Mas o que eu vou fazer? Eu vou levar uma coisa pra ele e você coloca no mesmo saquinho que é um chocolate que não tem leite, por exemplo. Então você vai conseguir incluir essa família. Você vai conseguir deixar essa família mais perto, né, das outras crianças. Isso vai ser muito bom para todas as pessoas que têm, por exemplo, alergia. Falando um pouquinho de autismo, você sabia que todo autista é considerado uma pessoa com deficiência? Essa é uma lei que foi de 2012, a Lei Berenice Piana, que fala que toda pessoa com transtorno do espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, a pessoa autista, a criança autista, ela tem os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência, cadeirante, deficiência auditiva, deficiente visual, tem as mesmas oportunidades que essas pessoas. Então, não esqueçam que uma pessoa autista, ela tem o direito, por exemplo, a atendimento prioritário, ela tem direito a vaga reservada, ela tem vários direitos que são direitos adquiridos e não são privilégios, que são muito importantes. Agora me responde uma pergunta. O seu filho é neurotípico? Responde aí. É neurotípico? Não sabe? Deixa eu te explicar. Mas eu vou te explicar com uma historinha. Estava eu num parque, né? Um parque desses parques que vêm e vão, né? Não é um parque fixo. E eu levei o Arthur, e sabe aqueles brinquedão que tem grandão de shopping e passa em cima e depois escorrega e cai na piscina de bolinha? O Arthur entrou num brinquedão desse, meu filho, e ele tava subindo pelo escorregador. E um menino de dentro do brinquedo falava, ô, menininho, ei, psiu, vem cá, desce, aí não pode, hein, vai cair, vai machucar, você vai, vem pra cá, E aí eu só de olho assim. E aí ele falou assim, você quer a mãe dele? Eu falei, é. Ele falou assim, então, que ele tá subindo por ali. E eu falei assim, então, fala pra ele o que você quer que ele faça. Ele falou, como assim o que eu quero que ele faça? Eu falei, o que você quer que ele faça? Ele falou assim, eu quero que ele desça. Eu falei, então fala, desce. O nome dele é Arthur. Aí ele, Arthur, desce. Aí o Arthur desceu. Aí ele, nossa. Eu falei assim, então agora ensina o caminho pra ele, por onde ele tem que passar. E aí ele foi, ensinou, e o Arthur, bonitinho. Aí ele falou, nossa, eu falei, então ele é autista. Então a gente evita falar frases muito grandes, a gente dá comandos curtos. E ele falou pra mim assim, nossa, nem parece uma criança normal. E eu falei, tá. Guardei. E agora eu pergunto, o meu filho não é normal, o que ele é? Anormal? Você chama alguma criança de anormal? A gente usa o termo anormal? Não, né? A gente não usa o termo anormal, porque não é uma palavra. Então, não dá para, por exemplo, você se referir, então meu filho é normal, ou então essas crianças aqui são normais e essas crianças aqui são anormais. Então, a gente usa a palavra neurotípico. Então, você que tem um filho sem deficiência, você tem um filho neurotípico, você tem um filho típico. E eu que tenho um filho com deficiência, que é o autismo, eu tenho um filho neuroatípico, eu tenho um filho atípico. A gente usa assim, então aqui tem uma criança que ela é atípica e ela tem uma deficiência, ela vai estar na festa ou vai estar no evento. Você pode usar essa palavra atípica e atípico para facilitar a conversa e para você não chamar, por exemplo, uma criança de anormal. Eu sei que você não chama, tá? Mas é só uma dica de como que você vai se referir, por exemplo, quando você quiser falar que uma criança, ou você pode usar que ela tem deficiência, ou você pode usar que ela é uma criança atípica. Atendimento prioritário ou preferencial. É muito comum a gente encontrar nas placas, né, dos estabelecimentos, aqui é a fila preferencial, né? E eu gosto sempre de falar sobre
O que quer dizer a palavra? Então, prioridade é a condição do que ocorre em primeiro lugar. O primeiro em relação aos demais. E preferência é o ato de preferir uma coisa à outra. Então, quando a gente vê as leis, né? Todas as leis que falam de atendimento, elas falam atendimento prioritário. Todas as leis está escrito prioridade. Quem foi então que inventou esse negócio de preferencial? A pessoa com deficiência, né, o autista, ele tem direito ao atendimento prioritário, ele tem direito a ser atendido primeiro. E esse direito não é um privilégio. Eu não quero passar na sua frente porque eu sou mais bonita, até porque eu não sou, né? Porque no caso do autista é muito difícil ele ficar, por exemplo, numa fila, né? O meu filho, por exemplo, ele não sabe o que é 1 hora, 2 horas, 1 minuto. Se você falar assim, então a gente vai ter que ficar aqui 4 dias, ele vai falar, aham. Ele não tem noção de tempo, não tem noção temporal. A maioria dos estabelecimentos, dos eventos, da festa, elas têm muitas questões sensoriais, tem muitos estímulos sensoriais. E para ele lidar com esses estímulos, com esse excesso de estímulo, e depois ficar, por exemplo, numa fila, pode ser um gatilho para uma crise. E a gente foge de crise, a gente não quer que a nossa criança tenha uma crise de jeito nenhum. Uma crise pode durar de 30 a 1h30 chorando sem parar, se batendo, se machucando, e a gente não quer isso, claro, né? O atendimento prioritário não é só na fila. Quando a gente fala de atendimento, a gente fala, não adianta eu pegar o lanche e depois não ficar esperando, né? Eu vou lá, compro e depois eu fico 1 hora esperando. Não vai adiantar. É preciso olhar para a fila de atendimento prioritário com carinho. Por quê? Porque um dia pode ser você, né? Um dia pode ser você que precisa estar gestante, que você tenha um familiar idoso ou alguma pessoa com deficiência, né? Outra coisa é que existem deficiências que não são visíveis. Algumas deficiências você olha e não é possível identificar que tem uma deficiência. O autismo é uma dessas deficiências não visíveis. Se você olhar o meu filho, isso é comum, já aconteceu comigo várias coisas sobre preconceito, sobre constrangimento, vários momentos de constrangimento em estabelecimentos, onde eu estava na fila e a pessoa olha e fala, bom, ela não tá grávida, né? Só tá gorda. O filho dela é enorme. O que essa mulher tá fazendo aí na fila de atendimento prioritário? Porque se você olhar, o autismo não tem cara, você não consegue identificar. E eu já fui chamada de folgada. E eu tava ali tentando, de todas as formas, controlar para que meu filho não tivesse uma crise. Então, assim, quando a gente fala de autismo, todos os autistas, eles são diferentes. Grava isso, não existe um autista igual ao outro. E apesar deles serem diferentes, eles têm em comum a dificuldade de lidar com o excesso de estímulos, né? Que é o transtorno do processamento sensorial. É muito comum que autistas tenham esse transtorno do processamento sensorial. Alguns podem ser hipersensíveis, outros podem ser hipossensíveis. E esse excesso de exposição, né, a estímulos como som alto, excesso de cores, excesso de pessoas, texturas, elas podem gerar irritabilidade, inquietação e estereotipia. E aqui eu quero trazer algumas dicas para festas de crianças autistas. Então, se você tem uma produção, se você produz festa, você pode anotar essas perguntinhas, tá? De como que você faz para incluir uma criança com TEA numa festa. Então, sempre pergunte qual é o termo que a mãe gostaria que usasse. Então, você vai perguntar, como é que eu falo do seu filho? Ela vai falar, pode chamar, ele é autista. Então, ela vai falar assim, ele tem autismo. Então, assim, ele é especial, ou então ele é meu anjo. A gente foge da palavra especial, mas tem muita gente que ainda usa, né? Caso a mãe queira usar, dizer que o filho dela é especial, ok, você pode chamar assim. Identifique, gente, o tema da festa sabendo o que a criança mais gosta de fazer, de brincar. Então, o meu filho tem 5 anos e até hoje ele não escolhe o tema. A gente sabe que as crianças, né, típicas, elas escolhem tema. Tem criança que escolhe com 2 aninhos. Você faz o primeiro ano do seu gosto e depois, o segundo ano, você não tem mais como opinar. Então, a gente fica buscando coisas que a criança goste. Então, quando for escolher um tema, que seja coisa... O meu filho, por exemplo, gosta muito de pular, ele gosta de pintar e ele gosta muito de animais.
Então, o primeiro ano, deixa eu ver, o penúltimo, então a gente fez sobre fundo do mar, o outro a gente fez sobre fazendinha. Então, a gente foi mesclando o que são as coisas que ele gosta, para que seja uma festa para a criança com TEA, né? Saiba o que a criança tolera e o que ela não gosta, ou o que incomoda. Então, se, por exemplo, a criança tem hipersensibilidade auditiva, então vai ser uma festa que vai ter o som baixo ou não vai ter som. Por exemplo, uma festa do meu filho não tem som, ele tem hipersensibilidade. Não existe a possibilidade de todo mundo cantar parabéns. Vamos cantar parabéns, igual todo mundo chama todo mundo pra mesa, chama o recreador, e vamos cantar parabéns, Não, cantar parabéns a gente vai levar ele, a gente vai dar bastante previsibilidade, vai avisar, e a gente vai cantar parabéns bem baixinho, sem gritos, uhul, sem assoviar. Tudo isso pode assustar muito ele por conta da hipersensibilidade. Atenção para o horário da festa, né? É ideal que o horário de festa de criança, gente, seja fora do horário que a criança dorme. Então, assim, se é uma criança pequenininha, né? Eu fico vendo festa 8 horas da noite, mas que hora essa criança dorme? Sendo que as criancinhas têm que dormir até 9 horas. Então, é importante que a criança tenha feito a sonequinha, né? Então, procure fazer, e você pode ajudar a mãe, pode ajudar a pessoa que tem essa criança autista a organizar melhor para que seja uma festa bem bacana para todo mundo. As brincadeiras também podem ser adaptadas, né, para atender cada perfil de criança. Então, se o pequeno não gosta de barulho, a gente não faz barulho. Se a criança não gosta de coisas que melecam, então a gente não vai ter oficina, por exemplo, de slime. São algumas dicas para que você possa incluir essas pessoas com TEA. Como que você pode ajudar? Então, por exemplo, dar prioridade é muito importante. Tanto que seja para pegar um salgadinho, gente, que seja para brincar num brinquedo dentro de um buffet, que seja para entregar lembrança, pegar... A prioridade é muito importante para uma criança autista. Não julgar, né? Você nunca sabe o que aquela mãe daquela criança está passando. Às vezes não é uma birra, tá? Às vezes é uma crise. E tem diferença entre birra e crise, né? A birra, às vezes, quando você dá o que a criança quer, ela para. Quando uma criança autista, por exemplo, está em crise, você pode oferecer o que você quiser. Ela não consegue voltar, ela não consegue se regular. Então, às vezes você vê uma criança se jogando no chão, uma criança batendo na mãe, e você fala, nossa, se fosse comigo, que absurdo. E ela pode estar controlando uma crise de uma criança autista. O que você pode fazer nesse caso? Então, você pode perguntar para a mãe, olha, você precisa de alguma coisa? E essa mãe vai dizer, olha, eu preciso que você me arrume uma água, ou que você ligue pro meu marido, ou então ela vai falar assim, não precisa de nada. Você pode oferecer um lugar calmo e tranquilo, para que essa criança volte a se organizar, um lugar que não tenha muito som, que não tenha muitas luzes, né, sem som alto. E essa é uma das melhores formas de incluir. O que você pode fazer para agregar valor ao seu negócio? A gente fala que a inclusão agrega valor ao seu negócio. A gente tem muitos casos de empresas, né, que fazem da inclusão e da diversidade bandeiras da sua empresa, e elas têm ótimos retornos em relação ao engajamento. Nós temos um mercado, nós somos consumidores, as famílias de pessoas com deficiência, as famílias de autistas, nós somos consumidores, a gente compra casa, a gente faz festa, a gente compra roupa, a gente compra comida, a gente vai para eventos, passeia, e é um mercado que é totalmente desassistido. Então você pode se preparar para ser um profissional. Pela Incluir Treinamentos, nós temos uma capacitação especial para profissionais de festa, onde depois da capacitação você vai se tornar um profissional amigo do autista, você recebe um selo, a sua empresa recebe um selo como profissional amigo do autista, e você pode estar atendendo melhor essas mães, usando essa capacitação como diferencial de negócio e também como inclusão social. A gente sabe que a inclusão, ela gera empatia, as pessoas ficam muito felizes quando ela sabe que uma empresa ou que um profissional está preocupado com esse público, está preocupado em incluir, em fazer festa para todas as pessoas. E é isso que eu quero pedir. Eu queria pedir que vocês
pudessem fazer festas para todos, né? Hoje a gente sabe que as festas não são para todos. Os passeios, os parques, as viagens, as escolas, os estabelecimentos, não é todas as pessoas que conseguem, porque tem pessoas com deficiência que não conseguem aproveitar. E você que está assistindo pode ser uma pessoa que vai levar isso e atender muitas outras pessoas. Esse é o meu recado. Para quem quiser mais informações, pode me procurar lá no blog Mamãe que Viaja e no site da incluirtreinamentos.com.br e o Instagram @incluirtreinamentos. Obrigada pela oportunidade. Tchau, tchau. Até o próximo.